Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e é uma alegria ter você aqui conosco para este momento que queremos meditar na Palavra de Deus. E o tema da reflexão de hoje é: será que nós estamos andando no caminho certo, no caminho correto? Diariamente nós temos que fazer algumas decisões que podem mudar e alterar o caminho que estamos andando. E por isso fica a pergunta: será que estamos andando realmente no caminho correto? Se você gostar da mensagem de hoje, eu peço que você se inscreva no canal, dê uma curtida e também, se puder deixar um comentário, eu fico bastante agradecido. E ainda mais, se puder compartilhar essa mensagem para que a palavra de Deus chegue para mais pessoas, eu fico muito grato. Então vamos à mensagem de hoje. Das palavras do profeta Ezequiel no capítulo 18, gostaria de destacar o versículo de número 25, que diz assim: No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel, será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo, as nossas vidas elas são baseadas em decisões. Baseadas em escolhas que nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias nós temos que decidir algo, decidir alguma coisa. Decidir, podemos dizer assim, o caminho que nós queremos tomar, o caminho que nós queremos seguir. E claro, algumas decisões, alguns caminhos que nós queremos às vezes tomar, não tem tanta importância durante o dia. Algumas decisões não. Mas outras decisões que a gente às vezes quer tomar, elas já podem impactar em muito a nossa vida. Dependendo da decisão tomada, nós podemos partir para um caminho completamente diferente do que às vezes nós tínhamos proposto. Pode ser a decisão de um emprego, por exemplo, qual emprego eu vou seguir, qual carreira profissional eu vou seguir. Pode ser também a decisão de se eu vou viver uma vida, por exemplo, de solteiro ou de casado, se eu vou ter ou se eu não vou ter filhos. Pode ser também a decisão de querer me mudar para algum outro lugar, alguma outra cidade. Ou mesmo até a decisão de querer largar tudo que eu tenho para viver uma vida completamente diferente, em outra cidade, em outro emprego, com outras pessoas. Assim é a nossa vida ela é feita, ela é baseada em decisões, em escolhas, em caminhos que nós queremos seguir. Porém, apesar de todas essas decisões serem decisões importantes, tem um caminho, uma escolha que é a mais importante de todas essas. Que nós escolhemos ou podemos escolher seguir todos os dias. Que é o caminho de Deus. Que é o caminho de Jesus, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Porém, sabemos que diariamente nós também podemos nos desviar deste caminho, do caminho de Deus. E quando a gente resolve ir tomar uma decisão que vai contra o caminho de Deus, que vai contra a palavra de Deus,
Como é que se chama isso? Se chama de... Como é que se chama isso quando a gente resolve fazer algo que vai contra Deus? Se chama pecado, né? E o que o pecado traz? Qual é a consequência do pecado? Qual é a consequência do pecado? Qual é a consequência de nós irmos pelo caminho contrário a Deus? O caminho contrário da salvação, da vida eterna? É o caminho que leva para a condenação, para a morte. Nós lemos antes no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 26, o seguinte: se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Ou seja, se o justo, ou seja, se o cristão, vamos dizer assim, se desviar do caminho de Deus e cometer pecado, ele vai morrer por causa disso. Essa é a consequência do pecado, a morte e a condenação eterna. Essa é a grande verdade, estimados irmãos. Se a gente resolve andar em caminhos errados, a consequência é a morte, a condenação eterna. E é assim que é a nossa vida. Ela é baseada em decisões que a gente toma diariamente. Se a gente vai seguir o caminho de Deus, aquilo que é correto, ou vai seguir por decisões erradas. Decisões que vão contra a palavra de Deus, que vão contra a verdade de Deus. E aí por isso fica a pergunta: será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos realmente andando no caminho de Deus? No caminho correto? No caminho certo? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer? Faz um ano, acho que mais ou menos, eu fiz um sermão aqui na igreja. E nesse sermão, eu vou repetir um ditado. Eu vou falar um ditado hoje, que eu falei bastante naquele sermão, e que é meio parecido até, né, com aquilo que eu estou dizendo hoje. Existe um ditado popular, muito conhecido, que com certeza eu vou começar ele e vocês vão terminar, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Quem é que se lembra dessa mensagem? Vixe, ninguém mais se lembra. O sermão não foi muito bom aquela vez, mas eu prometo que hoje eu vou melhorar. Deus escreve certo por linhas tortas, diz o ditado popular. E aí eu pergunto para você: será que esse ditado é verdadeiro? Será que esse ditado é correto? Vejam o versículo 25 que eu li no início dessa mensagem. O que diz o versículo 25? No entanto, vocês dizem: o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel: será que é o meu caminho que não é reto? Não seria muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? E agora, será que o ditado está certo? Será que Deus escreve certo por linhas tortas? Acho que não. Esse versículo diz bem claro: as pessoas, o povo diz que o caminho de Deus não é reto, como ditado popular. Deus escreve certo por linhas tortas. E aí Deus mesmo diz: mas será que o meu caminho não é reto? E não seria muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? E naquele sermão, e hoje novamente, eu reescrevi esse ditado, né? O ditado melhor seria: Deus escreve certo por linhas retas.
A gente é que anda nos caminhos tortuosos. E a palavra de Deus diz isso. Esse ditado não é certo. Deus escreve certo, Deus escreve em linhas retas. Deus tem um caminho certo para nós, para a nossa vida. É o caminho de Jesus, o caminho da palavra, o caminho da verdade, da salvação. Os caminhos tortuosos são os caminhos errados. Caminhos que a gente muitas vezes segue quando a gente peca, quando a gente faz algo contra Deus. E assim é na nossa vida. Será que nessas decisões que a gente toma diariamente, a gente pensa que está seguindo no caminho de Deus? Ou talvez a gente não estaria seguindo pelo caminho errado, pelo caminho tortuoso? Só que às vezes o que acontece? Às vezes acontece que nós pensamos estar seguindo no caminho correto, não é mesmo? Tem vezes que a gente pensa que está no caminho certo, que a gente está tomando decisões corretas. Em Provérbios 14, no versículo 12, diz assim: há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Ou seja, há caminhos que para nós muitas vezes nós pensamos, não, mas eu estou caminhando no caminho certo, no caminho direito. Mas talvez a gente esteja caminhando no caminho da morte, no caminho da condenação. Infelizmente é assim quando a gente toma as decisões erradas, quando a gente toma decisões que nos desviam de Deus e da sua palavra. E diariamente isso acontece. Diariamente a gente vai e toma decisões que são erradas, decisões que nos encaminham para a condenação. Porém, neste mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 18, diz no versículo 27 assim: mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar aquilo que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Ou seja, se o pecador, o ímpio, aquele que vive uma vida errada, se converte da maldade e começa a praticar aquilo que é reto, ele vai ter e vai preservar a sua vida. E aqui é interessante essa palavra conversão, né? Quando o ímpio se converter, o que é uma conversão? A gente está falando em estradas, em caminhos. O que é uma conversão quando a gente faz? Quando a gente está caminhando, está por uma estrada. Os motoristas aí sabem, né? Quando a gente faz uma conversão, quer dizer que a gente está indo por um determinado caminho e resolve retornar. Por quê? Que sabe que está indo para o lugar errado. Resolveu tomar uma decisão e partir para tal lugar e se converteu, se arrependeu no meio do caminho e resolveu retornar. É isso até mesmo que a palavra arrependimento significa. Significa conversão. Significa retornar o seu caminho. Parar de seguir pelo caminho errado e seguir pelo caminho certo. Voltar, retornar e seguir pelo caminho de Deus. E assim é na nossa vida. Quando a gente toma decisões erradas, a gente está caminhando pelo caminho errado, pelo caminho da condenação. Mas quando a gente se arrepende dos nossos pecados, se volta para Deus, estamos andando no caminho certo. O problema é que muitas vezes, quando a gente comete pecados, vamos dizer assim,
quando a gente toma uma decisão, isso aqui não vai ser tão ruim. Tudo bem, até é pecado, é pecado. O problema é que quando a gente acaba tomando uma decisão ruim, o que acontece? Vem outra decisão ruim, e outra, e outra, e outra. E aí fica muito mais difícil a gente conseguir retornar. Quanto mais a gente se afasta de Deus, né? Quanto mais a gente se afasta dos caminhos de Deus, mais difícil é para nós retornarmos, nos arrependermos. Por isso é importante que nós tenhamos o contato diário com Deus e com a sua palavra, e que a gente tenha esse arrependimento diário dos nossos pecados. E é isso que nos lembra o batismo. O nosso batismo nos lembra esse arrependimento diário, essa conversão diária dos nossos pecados, dos nossos erros. Se nós pensamos estar muitas vezes no caminho errado, lembre-se de que há somente um caminho, o caminho certo, o caminho que leva à salvação. Há pessoas neste mundo que estão caminhando por caminhos errados, olhos perdidos, procurando saídas, procurando respostas, porquês. De quem busca a verdade longe das Escrituras, o destino é continuar sem saber. Não faça perguntas onde não há respostas. Olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. Não perca seu tempo embarcando em viagens, em caminhos onde não há solução. Não percam o tempo de vocês caminhando por caminhos errados, caminhos tortuosos. Lembrem-se que Deus, o caminho de Deus, o caminho da verdade, da salvação está em Jesus. Só Ele é a resposta. A resposta está perto, está à porta, ao alcance de ter salvação. Não rejeite, mas creia. Cristo é a resposta. Só Ele em sua cruz traz perdão. Olhem para Cristo, olhem para aquilo que Ele fez. E esse é o caminho certo, o caminho que nos leva à salvação, à vida eterna. E para finalizar, eu leio com vocês o último versículo do texto de Ezequiel, aonde diz assim, Deus diz assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Deus, Ele não tem prazer em ver as pessoas se desviando no caminho errado. Deus não tem prazer em ver as pessoas caminhando por caminhos errados e as coisas dando tudo errado na vida dessas pessoas. Deus não tem prazer com isso. E por isso Ele diz: eu não tenho prazer na morte de ninguém. Portanto, convertam-se e vivam. Sigam pelo caminho de Jesus. E foi por isso que Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para este mundo. Porque Ele não tem prazer em ver que as pessoas se percam na condenação. Ou vocês que são pais, vocês podem responder para mim. Vocês têm prazer em castigar os seus filhos? Vocês têm prazer em dar um castigo para os filhos de vocês? Acho que não, né? Ninguém gosta de ter que castigar o filho. Porque se tem que castigar é porque ele fez algo de errado. Vocês acham também que Deus tem esse prazer? Tem muitas pessoas por aí afora que pensam que Deus tem prazer em castigar o ser humano. Não é assim. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer em castigar o ser humano.
O castigo, a morte, é uma consequência de andar no caminho errado. É uma consequência de se desviar do caminho de Deus. Deus não tem prazer. E por isso Ele não nos castiga como nós deveríamos. Porque quem levou o castigo lá na cruz foi Jesus. Como nós cantamos antes, de pecados carregado, eu na cruz por ti sofri. No madeiro vil pregado, eu de todo te remi. Cristo carregou a nossa culpa, o nosso castigo, para que nós tivéssemos a salvação, para que nosso caminho fosse o caminho de vida. E porque Deus, Ele não tem prazer na morte dos seus filhos. Assim é, queridos irmãos, com relação a este tão importante caminho. Andem no caminho correto, andem no caminho de Deus. Só em Cristo a verdade, o caminho, a verdade e a vida, só nele a salvação. Tenham Cristo dentro do seu coração. Será que estamos no caminho certo? Se estamos no caminho de Jesus, com certeza, esse é o caminho certo, o caminho da salvação. Que Deus assim ilumine cada um de vocês para andarem neste caminho. Amém.